Dormir bem é uma conquista. Imagine só dormir naturalmente, ter bons sonhos e acordar revigorado. Se você quer dormir bem, eu já te adianto que você precisará conquistar isso. Talvez há muito tempo você não tenha aquele bom sono pesado, quando éramos uma criança, dormíamos tão profundamente que era como se tivéssemos desmaiado e acordávamos no outro dia revigorados, como se tivéssemos morrido e ressuscitado no outro dia. Era maravilhoso. Talvez há muito tempo você não tenha um sono assim. Neste vídeo aqui eu vou te dar os passos, as informações necessárias para que você se motive a fazer o que é correto para ter bom sono. Porque, como o próprio título aqui está dizendo, você tem que entender que dormir bem é uma conquista, tá? Dormir bem é uma conquista. Você precisa fazer algo para conquistar isso ou deixar de fazer alguma coisa que está impedindo você de conquistar um bom sono. Então, durma naturalmente, tenha bons sonhos e acorde revigorado. Eu não sei se você sabe, mas nós dormimos aproximadamente 1/3 de nossas vidas. Isso significa que se tivéssemos 90 anos, teríamos dormido 30 anos de nossas vidas. Você precisa ter noção do quanto dormir é importante. Já já você vai entender que se você, por exemplo, estiver fazendo psicoterapia, estiver tomando medicamentos psiquiátricos, se você não tiver um bom sono, provavelmente, talvez, às vezes, inclusive, a sua incapacidade de melhorar, de assimilar o que é passado pelo terapeuta ou as informações que ajudaria você em sua melhora, está sendo ali afetada. E às vezes, por causa da falta de um bom sono, você não está tendo êxito, por exemplo, na sua psicoterapia, no seu aprendizado, na escola, etc, etc. E você vai entender. Para que você me acompanhe aqui e isso ajude realmente você, você vai precisar se motivar, tá? Você vai precisar ter uma motivação. Por quê? Motivação, motivo para a ação. Se eu estou te dizendo que dormir é uma conquista, eu já estou dizendo para você que você terá que fazer algo para conquistar isso. Ou você vai ter que deixar de fazer algo que está atrapalhando o seu sono, ou você começará a fazer algo que vai ajudar você no seu sono. Então você precisa agir com relação a isso. E eu vou te dar algumas informações que vão te ajudar tanto na motivação, quanto na ação, quanto no resultado que vai te ajudar a ter um bom sono. Existe um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, tá? O LCR, que é um fluido que protege e nutre o sistema nervoso central e também é responsável pela limpeza do cérebro. O que você precisa entender? E você vai ver até mais coisas aí relacionadas a memórias, relacionadas a um monte de coisa. Existe um processo até mesmo de limpeza de neurotoxina, uma limpeza no seu corpo, no seu organismo como um todo, que se você não dormir, esta limpeza pode não acontecer bem, ok? Então existe um líquido aí, tá, que é o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que flui de uma forma diferente quando você está em uma determinada fase do seu sono. Como diz aqui, durante o sono, tá, o líquido cefalorraquidiano flui sobre o cérebro, pulsando ritmicamente e eliminando toxinas que se acumulam no cérebro. Veja a importância de dormir bem. Já inicio para você dizendo também que é normal, tá, acordar algumas vezes durante a noite se isso estiver acontecendo com você. Porém, tá, acordar durante a noite, mas não permanecer acordado. Você precisa acordar durante a noite e voltar a dormir. Você não pode ficar em um estado de alerta. Você tem que voltar a dormir o mais rápido possível. Então você até mesmo pode ir ao banheiro, mas você não pode entrar naquele estado de alerta e atrapalhar o seu sono. Então se você acorda, porém volta a dormir, tá tudo bem. Se você acorda e não consegue dormir novamente,
não tá tudo bem de jeito nenhum. Tem uma quantidade de horas, tá, que é recomendada aí cientificamente, e eu vou te dizer quantas horas são necessárias para cada fase do desenvolvimento humano, para cada fase da sua vida. Então, a ciência vai dizer que recém-nascidos de 0 a 3 anos vão precisar de uma duração de sono entre 14 e 17 horas por dia. É muita hora de sono. Bebês de 4 a 11 meses, tá? Então, de 0 a 3 meses, 14 a 17 horas. De 4 a 11 meses, de 12 a 15 horas por dia. Crianças pequenas, tá? De 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas por dia de sono. Pré-escolares, de 3 a 5 anos, precisam de 10 a 13 horas de sono por dia. Crianças em idade escolar, que é de 6 a 13 anos, precisam de 9 a 11 horas por dia. Adolescentes de 14 a 17 anos, 8 a 10 horas por dia. Jovens adultos que às vezes, infelizmente, ficam vendo Netflix, ficam saindo para balada e deveriam dormir bem também, precisariam, tá, de uma duração entre 7 e 9 horas de sono por dia. Adultos de 26 a 64, mesma coisa, 7 a 9 horas por dia. E idosos de 65 anos ou mais, de 7 a 8 horas por dia. É importante que você saiba que existem exceções, tá? Mas isso vai depender do seu estilo de vida. Por exemplo, existe um livro chamado Cérebro e Meditação. Lógico, um outro estilo de vida. Pessoas que meditam praticamente o dia todo e têm uma outra vida, dormem 4 horas e já é o suficiente. Isso não vai se encaixar para a maioria das pessoas, porém existem pessoas que têm uma vida tranquila, que é uma exceção, né? Não é a regra, e que às vezes menos sono para ela tá o suficiente. E eu já vou te falar uma coisa que eu aprendi que é muito importante, que é uma coisa pessoal. Se você não está conseguindo dormir a quantidade de horas necessárias, que eu falei para você aqui, de acordo com a sua idade, trabalhe para que você consiga, tá? Se organize, mas se não der, não fique se autossugestionando, reclamando e falando, eu não vou conseguir dormir a quantidade de hora, porque essa preocupação pode ser pior do que dormir pouco, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre ela adiante. Se você dormir bastante, mas dorme fora do horário, você pode ter uma coisa que a gente chama de jet lag social, tá? Então o jet lag ocorre quando o relógio biológico do corpo está fora de sincronia com os sinais de um novo fuso horário, né? Então é uma coisa que acontece quando você, por exemplo, viaja para um outro país com um horário muito diferente, tá? Um fuso horário diferente. E aí você pode ter vários sintomas por conta disso. O jet lag social, imagina o seguinte, às vezes você fala, Jonathan, mas eu durmo muito bem. Só que você dorme muito bem, por exemplo, das 2 da manhã às 1 hora, 2 horas da tarde. Você dorme muito bem de 4 horas da manhã às 17 horas da tarde. O que vai acontecer? Por consequência de não estar obedecendo o horário da sociedade, provavelmente você vai ser obrigado a ficar quebrando constantemente essa rotina sua de sono. Então, por exemplo, um dia você vai fazer uma prova, e aí nesse dia que você vai fazer uma prova, já que você não era habituado a acordar cedo, você acordava antes 2 horas da tarde, agora você vai ter que acordar 5 horas da manhã. Você vai pagar um preço por causa disso, porque basicamente você vai acordar numa hora que você estaria no sono hiper mega profundo, ou até mesmo se você tiver que ir num evento, se você tiver que fazer alguma coisa. Então, se você está dormindo no horário que todos estão acordados, acordando no horário que todos estão dormindo, mais cedo ou mais tarde, para participar da sociedade, eventos, provas,
e qualquer outra coisa, um concurso e etc. que você vai fazer, até mesmo no dia que você for ter um encontro familiar, você vai sofrer por causa disso, tá? E mesmo assim, existe um horário estabelecido pela própria natureza, tá? Esse horário precisa ser respeitado. Esse é o jet lag social. Você não é uma pessoa noturna, tá? Não existe isso. Você não é uma pessoa noturna. Você pode ser uma pessoa que tem um horário um pouquinho diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que 8 horas da noite estão pingando de sono e vão dormir. Outras dormem um pouquinho mais tarde. Mas não significa que você é uma pessoa noturna ao ponto de ficar acordado toda noite à madrugada e dormir de manhã cedo e ficar o dia inteiro dormindo. Isso é insalubre, tá? E é por isso que trabalhos, né, que fazem com que as pessoas, necessitam que as pessoas trabalhem à noite, pagam adicional noturno, que é um adicional de insalubridade, porque sabem que isto faz mal. Se você não consegue respeitar isso por conta do trabalho, lógico, seria muito bom que você pudesse se organizar, mas se não conseguir, você vai levando esse negócio e vai tentando diminuir os danos conforme a gente vai falar aqui no final. Tá? Então não é todo mundo que vai poder ter um sono perfeito. Eu trabalhei vários e vários anos da minha vida à noite em construção civil. Tá? Então eu precisava ganhar a vida, eu precisava daquele dinheiro, tá? Mas foi por um tempo, ok? Tem muitas coisas que acontecem durante o sono, tá? Muitos processos químicos, muitos hormônios que são regulados, tá? E o próprio mecanismo de limpeza de toxina do corpo, muitas coisas acontecem durante o sono. Então, por exemplo, regulação hormonal acontece durante um sono, tá? Liberações de hormônio do crescimento acontecem durante o sono. Regulação de insulina acontece durante o sono. Liberação de melatonina. Consolidação de memória. E é aqui um dos motivos pelo qual, se você não estiver tendo um bom sono, isso vai afetar você nos seus estudos e isso pode afetar você na psicoterapia. Por quê? A psicoterapia ela vai reestruturar seus pensamentos. Ela vai psicoeducar, tá, sua mente. Ela vai trabalhar todas elas com psicoeducação. Ela quer mudar algumas coisas na sua mente, alguns comportamentos psicológicos. Então, às vezes, você teve um bom aprendizado com o seu psicoterapeuta, porém, esta memória não foi consolidada porque você não dormiu bem nos próximos dias. Então, hoje, na psicoterapia, você teve um insight, voilá, e você até sentiu um alívio de um sofrimento muito grande, mas você dormiu muito mal. E aquilo ali, depois de uns dias, parece que se perdeu. Tudo voltou ao normal. Se você tivesse dormido bem, essa memória seria consolidada e provavelmente esse novo aprendizado continuaria com você. Isso tem a ver com estudos, isso tem a ver com a vida inteira, porque se você vive e sempre fica esquecendo das coisas que você aprendeu, que você viveu, isso vai afetar a sua memória de uma forma muito drástica a longo prazo. Então você precisa dormir bem para isso. Então, memória declarativa, a gente não vai entrar em profundo nisso, memória procedural. Regeneração e reparação celular. Você sabe que você pode malhar muito na academia, se você não dormir bem, meu filho, não vai ter hipertrofia. Você faz o esforço durante o dia para, durante a noite, o seu corpo fazer o trabalho dele. E você tem hipertrofia. Os hormônios do crescimento são liberados à noite. Tá? A reparação celular vai acontecer durante o seu sono. Regulação do sistema imunológico.
e aí está tendo probleminhas com isso, sono pode estar vinculado a isso também. Processamento emocional. A gente tem várias fases do sono, tá? E cada fase do sono, ela é responsável por uma certa atividade. Então, por exemplo, o sono, e a gente vai falar, tá, acho que está aqui do lado, inclusive, sobre os sonhos. Aqui eu botei aqui para não esquecer. Os sonhos, tá, podem liberar tensões. A psicanálise fala sobre os sonhos, a psicologia analítica fala sobre os sonhos, a neurociência fala de formas diferentes, tá? Então, psicanálise e psicologia analítica é balela, é pseudociência para neurociência. Porém, todos concordam que quando você sonha, você pode liberar ali tensões, coisas. O cérebro dá os pulos dele ali, tá? Libera informações, dá os pulos dele ali e pode executar alguma coisa, alguma atividade pode acontecer ali e liberar você de tensões. Então, sonhar é importante. E uma coisa que você precisa saber é que todos nós sonhamos, só que nem todos nós lembramos. Porém, você pode se lembrar. Aguarde que pretendo gravar vídeos sobre como se lembrar dos sonhos. Eu sonho muito. Sonhos malucos, às vezes sonhos organizados, às vezes sonhos lindos, às vezes sonhos não muito bons. Mas eu sonho muito, todas as noites. Então, onde que eu estava aqui? Redução do estresse, cadê? Aqui. Então, redução do estresse, tá bom? Você pode ter isto quando você vai dormir. Você pode estar muito estressado, não só por conta das coisas que acontecem na sua vida, mas porque você não está dormindo direito. E aí, se você não dormir direito, você não consegue reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E você pode ficar com humor, ansiedade, humor negativo, ansiedade, estressado e etc. Equilíbrio metabólico, como eu falei, a desintoxicação cerebral, como eu falei lá em cima. Cadê? 7. O líquido céfalo-raquidiano, tá? Que é responsável por também, ele fica pulsando ritmicamente e eliminando toxinas que se acumulam no cérebro. Imagina, você tem toxinas que se acumulam no cérebro e elas não são eliminadas dia após dia. Veja como o sono é importantíssimo. Regulação da pressão arterial, saúde cardiovascular e ciclos do sono, tá? Então, a alternância entre fases do sono, tá? Tem várias fases do sono. O sono é dividido em ciclos e cada ciclo pode ser responsável por uma determinada função, tá? Então tem o REM, tem outros ciclos, tem o ciclo de sono profundo e etc. Então, essa é a motivação que você precisa ter. Você precisa saber o quão bom, o quão positivo é ter um bom sono e o tanto de prejuízos que você pode ter se você não tiver um bom sono. Você pode não ter efeitos na sua psicoterapia, você pode aumentar a sua ansiedade dia após dia, você pode não ganhar massa muscular, você pode acumular toxinas, você pode ter problemas do sistema imunológico, você pode um monte de coisas. E aí, como que a gente faz, tá? E aí eu tenho que voltar aqui para falar uma coisa importante para você, que é dormir é um comportamento, tá? Dormir é um comportamento e é um comportamento oposto da ansiedade, oposto de luta e fuga. Por quê? Pensa comigo, tá? Quando você está num estado ansioso, o estado ansioso é um estado de luta e fuga. E esse estado de luta e fuga leva você a ficar, é um estado de alerta, é um estado onde você está a todo momento esperando perigo, a todo momento
em uma situação, esperando uma situação, tentando até mesmo prever uma situação perigosa onde você precisará lutar, congelar ou fugir. Dormir é o oposto disso. Dormir é completa vulnerabilidade. Então, se você consegue um bom comportamento de dormir, você consegue dormir bem, significa que você consegue passar um bom tempo em um comportamento oposto à ansiedade. Significa que você consegue passar um bom tempo relaxado, tranquilo. E se você repete o comportamento durante muito tempo, esse comportamento se torna parte de você. Se você está todos os dias ansioso, entrando em um comportamento de luta ou fuga, as pessoas à sua volta vão enxergar você como uma pessoa que se comporta com luta ou fuga. Se você é uma pessoa que dorme bem, se você é uma pessoa que relaxa, isso vai ser vinculado à forma como você se olha, como os outros te olham e tudo mais vai ser influenciado por isso. Então, dormir é um comportamento. O que significa que é um comportamento? É algo que precisa ser feito. Como que você faz agora para dormir bem, tá? E aí, por eu ter dito assim, é algo que precisa ser feito. Ah, tem gente que não faz nada e dorme muito bem. Tá. Mas ela não teve esse comportamento natural interrompido, tá? Felizmente para elas. Infelizmente para muitos. Eu já tive umas insônias brabas. Infelizmente, às vezes a gente se comporta da maneira errada e desaprende dormir. Precisamos agora recuperar este aprendizado. E como que fazemos para recuperar este aprendizado? Se você pesquisar aquilo que a psicologia baseada em evidências, a medicina baseada em evidências, vai dizer que é a melhor coisa para o sono, acredite, não é Zolpidem, não é medicamento. O que é melhor para o sono é a higiene do sono, algo tão simples e conhecido. O que aconteceu aqui? Então, higiene do sono é algo muito importante. Como começa? Você sempre vai começar de manhã. Tira da cabeça que você vai dormir bem se você se comportar de acordo com uma pessoa que dorme bem, se você se comportar congruente com alguém que quer dormir bem só de noite. Você precisa começar esse comportamento desde manhã cedo. Como? Você precisa se expor à luz solar. Você precisa mostrar para o seu corpo o que é de dia, para o seu cérebro o que é de dia. E como que você faz isso? Se expondo, saindo por aí, pelo menos 20, 30 minutos, aquilo que for necessário para você. Se você conseguir mostrar para o seu corpo, fazer, lógico, da maneira correta isso, você precisa mostrar para o seu corpo o que é de dia, o que é de noite. Isso resolve muitos problemas, tá? É isto que a melatonina, né, e muitas pessoas tomam melatonina, consomem melatonina, é isto que a melatonina faz. Ela, de certa forma, regula o ciclo circadiano, que é fazer o seu corpo entender quando é noite, fazer o seu corpo entender quando é de dia. E quando é de noite ele precisa gerar tudo para te dar sono, e quando é de dia ele precisa te deixar com energia e estado de alerta. Então comece pela manhã, tá? Comece pela manhã. Como? Acorde de dia, se for permitido a você, logicamente. A gente vai falar no final sobre isso. Evite cafeínas e outros energéticos após as 15 horas. Por quê? Por conta da duração dessas substâncias, você provavelmente pode ter o seu sono afetado. Então, não consoma cafeína porque vai influenciar o seu sono. Se for o seu caso, você está tendo um sono ruim. Evite cochilos prolongados, tá? Cochilar é bom, é benéfico e eu mesmo desaprendi cochilar, estou em processo de buscando reaprender, porque depois que eu fiquei muitos anos sem cochilar, propositalmente, eu até hoje lembro que eu cochilava, um dia eu simplesmente falei para mim assim, eu preciso produzir mais. Esse horário que eu estou dormindo é um horário que eu podia estar fazendo coisas. E agora eu fiquei com muita dificuldade de cochilar. Só que agora eu reconheço a
a importância do cochilo. Porém, o cochilo não pode ser prolongado, ele não pode ser um sono como o sono noturno, tá? Ele tem que ser algo curto, sei lá, 30 minutos de cochilo, por aí, tá bom? Cama só para sexo e sono. Então, não fique estudando na cama porque a mente associa coisas. Então, estudar é uma atividade de estímulo intelectual, é uma atividade que exige atenção, estado de alerta. Se você ficar fazendo coisas que exigem estado de alerta, sim, você pode se dar mal, tá? Então a cama precisa ali, pode ter essas duas funções aí só, sexo e sono. Pouca luz à noite, de preferência luzes que se assemelham ao fogo, chegam próximas ao fogo, luzes de amarelas para vermelhas. Nossos ancestrais não tinham luzes artificiais. Quanto mais luzes brancas você tiver, pior, não só para o sono, mas por uma série de coisas, tá? Então, se você puder, tiver condições, lógico que não é todo mundo que vai poder, mas se puder trocar todas as luzes para luzes amarelas, se puder deixar o mínimo de luz, se você puder, ative no meu computador aqui, no meu notebook, na minha frente, neste momento, ele tem um filtro de luz azul, ele fica amarelo, está programado. Quando chega 17 alguma coisa, acho que 17h30, ele fica amarelado. Meu celular a mesma coisa. Então ative o filtro de luz azul ou baixe aplicativos caso seu aparelho não tenha isso de fábrica. Tá? Então, luzes fracas, de preferência mais próximas ao fogo. Elimine o máximo que for possível luzes brancas à noite. Tá? A fonte de luz tem que ser semelhante ao fogo, que é aquilo que os nossos ancestrais tinham ali disponível para eles quando eles estavam na noite. Tá? Quando anoitecia, só tinha fogo como fonte de luz. Alimentação leve, coma pouco ou nem mesmo coma antes de dormir. Tipo, 3 horas antes de dormir, tá bom? Você pode, inclusive, evitar beber muita água, caso você acredite que está levantando muitas vezes para urinar. E aí você pode reduzir um pouco. Beba a água suficiente aí para que você bata a sua cota, 2 litros ou tanto aí, dependendo do seu peso, e diminua um pouco durante a noite. Durma e acorde no mesmo horário, porque nós somos seres de hábitos. Como aquilo que eu falei sobre o jet lag social. Você está dormindo 12 horas, para você é o suficiente, você bateu a cota. Porém, você está dormindo 12 horas de 5 horas da manhã, não sei quantas horas da tarde. E aí, você vai ser obrigado, porque a sociedade não funciona nesse horário. Mais cedo ou mais tarde, ou várias vezes, você vai ser obrigado a respeitar o horário da sociedade, seja em eventos, provas, trabalhos e etc. 3 horas antes de dormir, diminui as atividades intelectuais. Evite o estresse, elevar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Atividades intelectuais que levem você a resolver problemas, por exemplo, matemática, pensar na solução de problemas, vai te deixar estressado, em estado de alerta, e é o que você não quer. Você quer isso de dia e tá tudo bem. À noite, não. De dia você resolve problemas, à noite você descansa e se prepara para dormir. Tá? Evite se estressar. À noite, evite atividades intelectuais. Uma leitura leve, tá tudo bem. Até mesmo assistir alguma coisa. Porém, evite aquela atividades em que você precise ficar em estado de alerta, sabe? Às vezes você vai ver uma série, alguma coisa. Logicamente, é importante você não ficar vendo, seria muito bom não ficar vendo exposto a telas 1 hora antes de dormir. Porém, é muito melhor que você faça isso do que você fique resolvendo problemas matemáticos ou coisas que te ponham em estado de alerta. Uma coisa importante, tá? Uma informação importante, talvez você suplemente melatonina, muitas pessoas fazem isso. Melatonina não é muito eficiente para o sono, ela é eficiente para o ciclo circadiano, que é isso aqui, ó.
Tá? O ciclo circadiano é o ciclo do horário, tá? É você regular o seu horário, é você praticamente saber, por exemplo, cadê? Você tem que saber os horários, por exemplo, horário de dormir, tá? Aqui, ó, 21 horas, início da produção de melatonina. O seu corpo precisa estar de acordo com o ciclo circadiano, porque olha o tanto de função, maior pressão sanguínea, e etc. Período de maior alerta, meio-dia. Então existem muitas funções que vão de acordo com os horários. Então, a melatonina, que é produzida pelo seu próprio corpo, e muitas pessoas suplementam, ela pode ser corrigida, o seu corpo de acordo com o ciclo circadiano, se você, por exemplo, se expor à luz solar. Se eu não me engano, você agora vai acompanhar que minha tela está sendo filmada, né, para eu gravar esse vídeo. Ele acabou de ficar amarelo, meio alaranjado, porque provavelmente deve ser 18 horas neste momento. Então você precisa saber que se expor à luz solar, viver dia como um dia, já é uma coisa que regula a sua melatonina, já é uma coisa que regula o seu ciclo circadiano, tá bom? Que é o seu reloginho interno. Então, ó, se expor à luz solar resolve esse problema. Se não tiver como, tá? Se você tiver um trabalho insalubre, você vai pagar o preço. Porém, você vai reduzir os danos. E muitos de nós, eu fiz isso muito tempo. Se precisasse agora, eu faria de novo. Às vezes é necessário, a gente não tem uma vida perfeita. Porém, eu vou te falar algo muito importante, eu falei e vou repetir. Se você estiver pagando o preço, é melhor que você aceite durante o tempo que for obrigatório, o tempo que não tem saída, do que você ficar criando conflitos internos dentro da sua cabeça, reclamações, lamúrias. Então, por exemplo, eu estou trabalhando de noite, e você fica lá no seu trabalho reclamando. Isso gasta energia, isso vicia, isso não faz bem, tá? Então é melhor aceitar e faça todo o resto de forma correta, tá bom? Você não vai morrer por causa disso e você pode ser muito pior se você já está fazendo uma coisa que é insalubre. Você vai ver, inclusive, pessoas que dormem bem, só que se elas forem muito negativas com outras coisas, se estressarem muito, elas vão ser piores do que pessoas que não dormem no horário correto. Porém, são pessoas que conseguem administrar o seu estresse. Tá? Então, dormir é absolutamente importante, essencial para um monte de coisas, e se você não estiver dormindo bem, isso pode ter relacionado sua falta de resultado na psicoterapia, a sua falta de ganho muscular, problemas tal, problemas imunológicos, etc. Mas, se não estiver conseguindo, se organize, reduza os danos, mas não fique criando conflitos internos, tá? Porque eu já li sobre isso, já conheci muitas pessoas que têm uma vida perfeita, porém, se você criar uma cabeça negativa, vai lascar tudo. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso que eu queria falar para você, tá? Então, reveja o vídeo, qualquer coisa. De noite, tá? Uma coisa que funciona comigo, às vezes, é ler. Ler cansa a minha vista. Ler me dá muito sono, tá? Me dá muito sono. Então é muito melhor, às vezes, você ler do que você ficar no celular. Não fique nas redes sociais, aquilo ali é uma atividade que estimula muito, é uma atividade que te deixa em estado de alerta. Videogame é uma atividade que pode deixar em estado de alerta. Coisas que ficam te dando picos emocionais, séries. Então põe um limite nisso para você. Leitura, muito menos, tá? Então eu muitas vezes começo a ler de noite. Muitas vezes eu medito. Às vezes, quando eu não quero meditar, eu leio, faço uma leitura e eu fico com muito sono e durmo bem, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Comente abaixo se você assistiu esse vídeo, se você gostou, se interessou e gostou desse formato de vídeo. E aguardo você no próximo vídeo, que eu pretendo fazer um formato
como esse. Muito obrigado, se inscreva no canal, curta, comente para me ajudar a manter este trabalho. Valeu!